Sejam todos bem-vindos ao Metaverso Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou resumir a terceira edição da Mulher Maravilha Absoluta. E a história desta terceira edição começa no Museu de História Natural de Gateway City, onde as pessoas lá presentes estão a ver a transmissão da luta da Diana contra o Tetracida. E a luta chama particularmente a atenção de uma jovem mulher chamada de Bárbara, que chama a Diana de Mulher Maravilha. Depois disso, a edição volta para onde a última parou, com a Diana, a Mulher Maravilha Absoluta, a voltar para o restaurante que os militares estão a usar como base improvisada. Depois de ela usar uma magia para atrasar o Tetracida, mas era temporário, porque o Tetracida é muito resistente à magia. Antes dos militares saírem dali, a Mulher Maravilha Absoluta diz-lhes como o Tetracida mata, porque o Tetracida significa literalmente o assassino de 4 formas. E as 4 formas que ele mata são morte do medo, morte da mente, morte do corpo e morte da alma. A morte do medo não parecia tão ruim, mas esse era o maior perigo, visto que ele surgiu em uma área demasiadamente povoada. Porque a morte pelo medo faz com que as pessoas não sejam mais capazes de sentir medo ao ver o Tetracida, e em vez disso, elas são atraídas por ele. E muito em breve, o Tetracida vai começar a emitir um som que será alto e agudo, porque a morte pelo medo faz com que as pessoas não sejam mais capazes de sentir medo ao ver o Tetracida, e em vez disso, elas são atraídas por ele. E muito em breve o Tetracida vai começar a emitir um som que será alto e agudo e que viajará por quilómetros. E quando as pessoas ouvirem esse som, elas serão atraídas por ele, como abelhas pelo mel. Elas farão qualquer coisa para estar com o som, e elas caminharão direto para as mandíbulas do Tetracida, aonde ocorre a morte da mente, do corpo e da alma. E depois de ela explicar tudo isso, ela sai do restaurante para se preparar para a luta. E pede ao Steve Trevor para fazer de tudo para tirar as pessoas dali, porque ela não vai poder ajudá-las depois que o som começar. Depois disso, a Diana pede para o Pegasus manter a distância e para atacar com o fogo do inferno, porque se ele morrer mais uma vez, ela não vai poder trazê-lo de volta. Com tudo pronto, a Mulher Maravilha Absoluta oferece ao Tetracida a mesma oferta que ofereceu à criatura gigantesca que apareceu anteriormente, mas como é óbvio, o Tetracida recusa. E sem outra opção, a Mulher Maravilha Absoluta usa a sua espada de Atenas e o laço do inferno para o atacar, iniciando a luta com a Diana a cravar a espada no Tetracida e o a envolver com o laço do inferno. Enquanto o Pegasus ataca de longe com rajadas de fogo do inferno. O grande problema é que o Tetracida é muito forte e consegue se soltar. Na sequência disso, a Mulher Maravilha Absoluta invoca com magia um machado e desfere vários golpes contra a criatura. Porém, ela acaba por ser capturada pelos tentáculos do Tetracida. Na página seguinte, a história volta para o passado, na Ilha Selvagem do Inferno, onde a Diana também foi capturada por tentáculos. Mas desta vez era a Hydra, que estava a tentar devorar o Steve Trevor. A Hydra só entende a força, e por isso a Diana mostra que tem isso de sobra. E depois a Diana diz para a Hydra escolher entre viver novamente em paz ou sentir a sua raiva. Mais tarde, o Steve Trevor pergunta à Diana se a Hydra consegue realmente entendê-la, o que a Diana responde que ela não tem certeza, mas a maior parte das criaturas consegue entendê-la. E depois o Steve Trevor diz que acha aquilo muito incrível. Tudo naquele lugar era uma armadilha, ou dor, ou uma luta. Mas mesmo assim, a Circe e a Diana fizeram daquele lugar o seu lar. Na página seguinte, a história mostra a Diana depois de ler um dos livros de magia da sua mãe, a pedir ao Steve Trevor para ir buscar um pouco de lenha do lado de fora. E isso era só uma desculpa para ele sair de casa para a Diana poder conversar com a Circe em relação ao que descobriu no livro. Porque ela encontrou uma forma de devolver o Steve Trevor ao seu mundo.
mas a Circe já sabia que isso era possível. Mas a magia requer um grande sacrifício, e ela não estava disposta a permitir que a sua filha fizesse isso. No entanto, à noite, quando a Circe acorda, ela vê a sua filha Diana à frente da lareira sozinha. Para ela, a chegada de Steve Trevor não era um presente, nem nada do tipo. Era um teste. O Steve Trevor era um bom homem, era um herói de guerra, e ele precisava voltar para o seu mundo. E se um dia ela será uma salvadora da humanidade, então ela não podia falhar na sua primeira missão com a humanidade. Desta forma, para concluir a magia para devolver o Steve Trevor ao seu mundo, a Diana fez o maior sacrifício de uma guerreira, que no caso era dar o seu braço direito, mostrando a sua capacidade de se sacrificar, de amar, de sofrer, de honrar, e a sua capacidade de transformar o mundo. E por isso, de manhã, Diana e a Circe usam a magia e o sacrifício para enviar o Steve Trevor de volta ao seu mundo. Na página seguinte, a história volta para o presente, com o Tetracida a prender a Diana, a Mulher Maravilha Absoluta, pelo seu braço direito. O mesmo braço que ela sacrificou anos atrás, que atualmente era uma espécie de magia de invocação, e era por esse motivo que o seu braço direito era cheio de runas. Depois de se soltar, a Diana volta para o restaurante que os militares estão a usar como base improvisada, aonde ela invoca um tipo de braço mecânico e fica aborrecida ao ver que ninguém deixou o local ainda. Inclusive, ela diz que eles precisam de ir agora, ou da próxima vez que ela os vir, eles estarão se atropelando para serem devorados. Mas o Steve Trevor diz que não quer deixá-la, e a Diana sabe disso, e é por isso que ele valia a pena o sacrifício. Mas se ele ficar ali e morrer, o seu sacrifício será por nada. Depois disso, a Diana sai do restaurante para mais uma luta contra o Tetracida. Mas nesse mesmo momento, a Bárbara, a jovem mulher que nós vimos no início desta edição, vai contra a Diana, que diz que ela não deveria estar ali. Na verdade, é tarde demais para ela fugir. Por isso, ela deveria entrar no restaurante e falar com Steve Trevor para ele levá-la para um lugar seguro. Mas antes da Diana ir para a luta, a Bárbara chama-a de Mulher Maravilha. A Bárbara é uma estudiosa do mito das Amazonas e sabe que a campeã do seu povo é chamada de Mulher Maravilha. E ela sempre estudou o mito das Amazonas e nunca acreditou que era só um mito. E depois disso, ela apresenta-se como Bárbara Minerva. O grande problema é que o tempo delas para conversar acabou porque o Tetracida começou a emitir o seu chamado e a Diana ainda não consegue acabar com ele em uma luta. E por isso ela decidiu tentar uma nova abordagem, uma nova estratégia. E por isso a Diana vai para o alto de um prédio para fazer um círculo mágico e para aproveitar a transmissão ao vivo da luta, para enviar uma mensagem para toda a Gateway City. Ela apresenta-se e diz que vai precisar da ajuda de todos para salvar a cidade, porque o Tetracida é muito poderoso até mesmo para ela, e ele vai emitir um som que vai obrigar toda a cidade a se sacrificar. E para salvar todos, ela vai precisar de deixar toda a cidade surda. E por isso a Diana pede a compreensão de todos quando acontecer o caos que se vai instalar. Todos precisam se acalmar e ajudar uns aos outros. A Mulher Maravilha Absoluta acredita em todos eles. Depois disso, a edição termina com a Mulher Maravilha Absoluta, com esperança nas pessoas, a lançar o seu feitiço para deixar toda a cidade surda, para poder salvar os habitantes de Gateway City. E agora, malta, na minha opinião, este novo Universo Absoluto foi um grande acerto da DC. E eu aconselho-vos a ler esta história quando tiverem chance. É uma história muito boa que trouxe coisas muito interessantes para o futuro da DC, para esta nova fase da DC e para este novo universo absoluto, que parece ser muito interessante. O vídeo vai ficar por aqui.
Mas não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal e ativar o sininho das notificações. E se puder, divulguem o canal, que isso ajuda muito, porque esta é a maneira que vocês têm para mostrar-me que vocês gostam deste tipo de vídeos, o que faz com que eu faça mais deles. Estes vídeos dão um pouco de trabalho a fazer, mas se eu sei que vocês gostam deste tipo de vídeos, como é óbvio, eu vou continuar a fazê-los. Mesmo eles dando um pouco de trabalho, eu gosto de os fazer. E se vocês também gostam, é juntar o útil ao agradável. Mas agora o vídeo vai ficar por aqui. Obrigado por tudo. Fui.